Ok? Então vamos lá. Olha o que ele fala aqui. Ó. Ele falou do sulfato de chumbo. Esse cara aqui. Ele diz, a solubilidade do sulfato de chumbo 2, esse 2 é a carga do chumbo. Então o chumbo é 2+. Como não tem nenhum número no pezinho do chumbo aqui, com certeza o outro é a carga oposta, 2-. Ok? Por esse 2 aqui a gente já consegue saber, ó, tá? Então a solubilidade do sulfato de chumbo 2 em água a 18 graus Celsius é de 0,041 gramas por litro. Ele diz, a constante do produto de solubilidade de sulfato de chumbo é... Aí ele deu as massas do enxofre, do oxigênio e do chumbo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a massa molar do sulfato de chumbo 2. Vou falar o porquê. O que vai no KPS é concentração em mol por litro. Aqui, ele deu a concentração em grama por litro. Nós temos que transformar isso aqui para mol por litro. Ok? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, ó, o chumbo vale 207, vezes 1, 207. Enxofre vale 32, aqui 32. O O vale 16, aqui dá 64. Somando tudo isso aqui, deixa eu ver aqui, 207 mais 32 mais 64, 303, ó, 303 gramas por mol. O que significa isso? Que 1 mol de sulfato de chumbo 2 vale 303 gramas. Só que lá, ele tem 0,041 grama desse cara. Quanto que eu vou ter em mol? Ok? Então, vai ser 0,041 dividido por 303. Isso aqui vai dar 1,35 vezes 10 a menos 4. 1,35 vezes 10 a menos 4 mol. Então, o que eu fiz? Eu transformei essa concentração aqui em mol por litro. 1,35 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Bom, feito isso, isso aqui, ó, esse cara é a solubilidade. O que significa? É o que fica dissolvido. Então, eu vou pegar o sulfato de chumbo 2, ó, sólido. Vou montar o equilíbrio. Chumbo 2+, aquoso, íon sulfato, aquoso. Ok? Aí, quanto ficou dissolvido? Ó, quanto desse cara aqui fica dissolvido? 1,35 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, vamos lá. A quantidade de chumbo formada é igual à quantidade de sulfato de chumbo que solubiliza. Então, o número que vem aqui é igual ao que está aqui. 1,35 vezes 10 a menos 4. A quantidade de sulfato formada é igual à quantidade do sulfato de chumbo dissolvida. Então, o número que vem aqui é igual ao que está aqui. 1,35, aquela da estequiometria que eu falei, vezes 10 a menos 4 mol por litro aqui. Ó. Então, vou achar o KPS disso aqui. O KPS vai ser, ó, o chumbo 2+, vezes o íon sulfato. Ok? O que nós vamos fazer agora? Substituir. Ó, KPS vai ser 1,35 vezes 10 a menos 4, vezes 1,35 vezes 10 a menos 4. Então, a gente vai ter isso aqui ao quadrado, esse cara ao quadrado, vai dar o KPS
eu usei o valor total, né, não 1,35, era 1,35 mais alguma coisa, deu aqui 1,83 vezes 10 a menos 8, sem aproximar nada. Então, vamos lá. Se a gente observar no exercício, olha lá, 1,8 vezes 10 a menos 8. A resposta correta é a letra A. Então, passos do exercício. O que eu fiz? Ó, primeira coisa, eu transformei a concentração de grama por litro para mol por litro. Ó, de grama para mol, certo? Fazendo a regrinha de 3 aqui pela massa molar. Montei a equação, devidamente balanceada, de dissociação do sal. Fiz a estequiometria em função da concentração, certo? E substituir na fórmula do KPS. Então, esse aqui é aquele primeiro caso que eu falei para vocês. Ele dá a solubilidade e pede o KPS. Tá? Então, sempre que ele der a solubilidade, ele fala assim, ó, em 1 litro consegue dissolver tanto. É esse aí, ó, 1,35 vezes 10 a menos 4. Aí você faz a estequiometria e joga na equação do KPS. Esse é o primeiro estilo de exercício de produto de solubilidade. Ok? Agora nós vamos para o 2. Vocês vão ver o quanto dissolve no 2 aqui. Vocês vão ver como é baixo. Vamos lá. Tadinho, meu computador está leve. Olha, até para colar as coisas dele alerta. Ah, colou. Vamos lá. Gente, agora olha o que ele falou aqui, ó. Presta bastante atenção. É o outro estilo de exercício, tá? Ó, o produto de solubilidade... Opa, perdão. Agora, ele deu o produto de solubilidade, ó. O produto de solubilidade é o KPS, é a constante do produto de solubilidade. Do hidróxido de ferro 3 a 25 graus Celsius é de 2,7. Olha isso, vezes 10 a menos 39. Olha como é baixo o valor do KPS, tá? Então, gente, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. O hidróxido de ferro 3 é esse cara aqui, ó. Esse é o hidróxido de ferro 3. Por isso que eu falei que se a gente quiser tirar algum metal do sistema, a gente pode jogar um hidróxido. Se ele não for um metal alcalino ou alcalino terroso, ele vai precipitar aquele metal, certo? Então, esse cara aqui vai entrar em equilíbrio com os íons que ele vai formar. Ó, Fe3+, mais OH-, mas que número que tem no pé do OH-? Não é o 3? Então, 3OH-. E o KPS, ele deu o KPS aqui, que é de 2,7 vezes 10 a menos 39. Vocês vão ver quanto dele dissolve. Certeza ele vai pedir a solubilidade. Quer ver? Sabendo que a massa molar do hidróxido de ferro 3 é igual a 107 gramas por mol, o valor da solubilidade a 25 graus Celsius em grama por litro é... Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a concentração ou a solubilidade em mol por litro. Depois a gente vai fazer, vai carregar na cabeça as relações entre as concentrações para poder transformar em grama por litro. Então, ó, pensa comigo agora aqui, ó. Quanto que eu consigo dissolver do FeOH3 em água? A gente sabe? Não, é isso que eu quero saber. Então, eu vou colocar X. Ó, o número que vem na frente do ferro, 3+, é igual ao número que vem na frente do FeOH3. Então, o que vem aqui é igual a esse aqui. X.
O número que vem na frente do OH- é 3 vezes, é o triplo, 3 vezes maior, né? É o triplo do número que está na frente do FeOH3. Então, o que vem aqui é 3 vezes esse. 3x. Eu acho que não vai caber aqui, mas tudo bem. Então, agora, o que nós vamos fazer? Ó? O KPS, vou fazer aqui, ó. KPS vai ser o ferro 3+, vezes o OH- elevado ao cubo. Ok? Então, nós vamos fazer assim, ó. 2,7 vezes 10 a menos 39 é igual a x vezes, ó, 3x ao cubo. Então, 2,7 vezes 10 a menos 39 é igual a x vezes 27x ao cubo. Olha que louco. Então, eu tenho 27x elevado à quarta é igual a 2,7 vezes 10 a menos 39. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e aí vocês respondam para mim com sinceridade. Vocês conseguem terminar essa conta achando a raiz quarta, tudo certinho, dos números que estão ali, que vão sobrar? Ou vocês têm dificuldade? Joga no chat para mim, fazendo favor. Que aí ou eu coloco o valor de x direto, ou eu faço passo a passo com vocês. A Ana falou que não sabe, então eu vou fazer passo a passo. Uma pessoa sem saber, a Marjorie também, então beleza. Então é o seguinte, ó. Eu vou melhorar essa conta pra gente, tá bom? Ó, eu vou pegar essa casa aqui, ó, essa vírgula, e vou andar uma casa para cá. Certo? Se eu andar uma casa para a direita, eu diminuo uma casa aqui em cima. Então vai ficar assim, ó. 27x à quarta é igual a 27 agora, ok? Ó, vezes 10 a menos, se eu diminuir uma casa, eu fui para menos 40, ok? Então, x à quarta é igual a 27 vezes 10 elevado a menos 40 sobre 27. Você simplifica aqui. Aí você tem que achar a raiz quarta aqui. Então, você vai ter x é igual a raiz quarta de 10 a menos 40. O que a gente faz aqui? É simples. Divide o menos 40 por 4. Isso aqui vai dar x é igual a 10 a menos 10 mol por litro. Realmente não vai caber aqui. Eu vou ter que apagar esse de cima aqui para a gente terminar aquele ali de baixo. O duro que aqui vai dar certo. Fé que vai dar certo. Ok, aqui. Conseguiram entender esse que eu fiz aí agora? Ah, que bom. Fico feliz que vocês tenham conseguido entender. É importante, viu, gente? A parte matemática é tipo assim, às vezes o raciocínio químico ele é extremamente simples, mas a parte matemática às vezes ferra a nossa vida. Então, eu vou jogar todo esse cara aqui lá em cima para a gente trabalhar, que ainda não terminou o exercício. A gente tá... Ele quer a concentração em grama por litro. Qual é a solubilidade em grama por litro? Então, eu tenho aqui 10 a menos 10 mol por litro. Tá? E ele fala a massa molar do hidróxido de ferro 3, que é 107 gramas por mol.
Então, pensa o seguinte. Aqui, eu tenho 10 a menos 10 mol por litro. Tá? Então, eu tenho que 1 mol... Deixa eu colocar mais para cá. 1 mol. Não, nem precisa. Lembram daquela relação entre as concentrações que diz assim, ó, cuidado, mamãe mandou 1000 demônios trabalharem. Lembra disso? Então, eu quero converter essa concentração, mol por litro, ou seja, eu quero converter esse cara nesse cara. Então, eu quero converter essa concentração nessa. Não preciso desse restante aqui, ó. Então, como que nós vamos fazer? Concentração é igual a 10 a menos 10 vezes 107, que é a massa molar do cara. Então, 107 vezes 10 a menos 10. Ok. Agora eu vou colocar isso aqui em notação científica. Então, eu tenho que pegar, a vírgula está aqui, certo? Eu vou caminhar essa vírgula, ó, 1, 2 casas. Ela tem que vir para cá, ó. 1,07. E eu andei para a esquerda 2 casas. Então, quando eu ando a vírgula para a esquerda, eu aumento 2 casas aqui em cima no expoente. Então, vai para 10 a menos 8 gramas por litro. 1,07 vezes 10 a menos 8 gramas por litro. Cadê o bicho? Letra E. É a nossa resposta. Ah, se você quiser fazer por regra de 3, dá para fazer por regra de 3. O que nós fizemos aqui, ó, se você fizer lá, pegar lá, ó, 1 mol de FOH3 são 107 gramas, 10 a menos 10 mol, x gramas. Vai dar a mesma coisa, ó, 107 vezes 10 a menos 10, que vai dar 1,07 vezes 10 a menos 8. E aqui, ó, grama por litro. E aqui, grama por litro. Aí você fala, professor, mas aqui está só em grama. Então, mas eu estou avaliando, eu estou, lógico, convertendo essa massa, mas essa massa está dissolvida em qual volume? 1 litro. Certo? Olha aqui, ó. Essa quantidade em mol está dissolvida em quanto de volume? 1 litro. Então, por isso que aqui eu já coloquei direto. Certo? Em grama por litro. Eu não alterei o volume aqui, ó. Eu só transformei mol para massa, mais nada. Tá? Então, você pode fazer pela concentração, a relação entre as concentrações, esqueceu, pode partir para a regra de 3. Ou, se quiser ir para a regra de 3 direto, sem precisar utilizar a relação entre as concentrações, está tudo certo. Onde encerra o raciocínio químico aqui? O raciocínio químico encerrou aqui, ó, onde a gente substituiu aqui, ó, o KPS pelo valor dele, o Fe3+ pelo valor dele e o OH- pelo valor dele. Aqui acabou o raciocínio químico. Certo? A partir daqui, ó, é só matemática. E aqui que tem o conceito de transformar, né, uma unidade em outra. Tá? Por isso que a parte matemática é extremamente importante. Certo? E aqui, 80% do exercício é a parte matemática. Tá? Raízes, por exemplo, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, você vai achar de monte em exercícios de KPS. Tá? Mas tudo segue mais ou menos o mesmo padrão. Ok? Eu vou pegar o terceiro exercício, que é o do fosfato de cálcio. Esse é o terceiro jeito de fazer um exercício de constante de solubilidade, tá? Do produto de solubilidade. Agora ele vai te dar o KPS, ele vai te dar uma concentração e vai falar quanto que eu preciso da concentração do outro para iniciar a precipitação.
A precipitação é o cara sair da solução e virar sólido, começar a formar aquele pozinho no fundo do recipiente. É isso que ele quer saber, tá? Então eu vou apagar esse cara aqui. Esse aqui também. E já vou colocar, vou aumentar aqui. E já vou colocar o outro. Olha lá. E de fosfato de cálcio, como eu havia comentado com vocês, que ele aparece bastante. Tá? Então ele fala assim, ó. E olha sobre o que ele vai falar. Os chamados cálculos renais apresentam como principal constituinte o sal fosfato de cálcio. Esse cara aqui, ó. Ó que bênção, ele já deu a fórmula, isso é muito bom. Tem exercício que não dá a fórmula, tá? Determine o valor da concentração de íons fosfato que devem estar presentes na urina para favorecer a precipitação do sal. Então, quanto que eu preciso de fosfato para que numa concentração X de cálcio eu comece a formar o cálculo, aquele pozinho que fica preso no rim. Aí ele fala assim, dados. Concentração média de íons cálcio na urina, 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. KPS do fosfato de cálcio, 10 a menos 25. E ele deu uma facilitada, ó, raiz quadrada de 0,125 dá 0,354. Nós vamos usar essa raiz quadrada? Só Deus sabe. Bom, vamos para o exercício. Vamos ver o que o cara, como que a gente encara isso aqui. Então vamos lá. Vou montar a equação. Então, ó. Ca3, PO4, 2, sólido. Entre em equilíbrio com 3 Ca2+, aquoso, mais, desculpa, 2 PO4, 3 menos, aquoso. Ok. KPS disso aqui. Cadê o bicho? 10 a menos 25. Ok. Gente, ele fala assim, ó, qual é a concentração de íons fosfato? Então, ele quer essa concentração aqui, ó, de íons fosfato, ou seja, PO4, 3 menos. Ok? Então, ele, vamos, ó, ele quer isso aqui, ó. A concentração em mol por litro desse cara. Quando na urina, nós tivemos aqui 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E na temperatura do corpo, com o KPS a 10 a menos 25. Então, vamos lá. Ó, KPS vai ser o cálcio 2 mais elevado ao cubo. Aí você fala assim, ô Ivan, você não precisa multiplicar esse 2 vezes 10 a menos 3 por 3? Aí é que tá. Não, não precisa. Por quê? Porque esse valor que ele deu é como se já estivesse multiplicado. Tudo bem? Quando ele dá uma concentração, ou seja, ó, eu achei essa concentração aqui na urina, é como se aquele valor que ele encontrou já tivesse, aliás, sido multiplicado por esse 3 aqui, ó. Ok? E a concentração do íon fosfato aqui, você não vai multiplicar por 2. Você quer calcular isso aqui, ó, a concentração dele. Ah, mas aqui na fórmula você vai elevar ao quadrado. Você vai fazer, ó, o PO4, 3 menos, e vai elevar ao quadrado. Sim, vai elevar ao quadrado, mas o que você está calculando é só esse cara aqui, ó, que é o que vai ficar antes do igual. Ok? Então, ó, KPS 10 a menos 25 é igual, ó, a 2 vezes 10 a menos 3 elevado ao cubo, vezes a concentração do íon fosfato elevado ao quadrado. Agora a parte matemática, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos elevar ao cubo ali. 10 a menos 25 é igual a 2 ao cubo
8. 10 a menos 3 ao cubo, 10 a menos 9. Vezes o PO4, 3 menos ao quadrado. Aí eu vou passar esse cara aqui para o outro lado dividido. Ok? Então fica. Deixa eu já isolar aqui. Isolar não. Colocar o PO4, 3 menos desse lado aqui. E aqui, gente, vai ser 10 a menos 25 dividido por 8 vezes 10 a menos 9. Aí você fala, poxa, como que eu faço essa conta? Porque eu só tenho o 10 a 25 menos 25 aqui e o 9, 10 a menos 9 aqui embaixo. Só que eu tenho um 8 aqui embaixo. O que eu faço com ele? Não esqueçam que um número, ele nunca está sozinho. Ele sempre está multiplicado por 1. Certo? Ó, 1 vezes 10 a menos 5. Tanto é que na calculadora científica, o que você faz? Você não faz assim, ó, digita o 10 e, por exemplo, eu coloco um negocinho de elevar e coloco 25, ou menos 25. Você não faz isso. Você bate o 1, aí você bate a teclinha de expoente, que pode ser essa daqui também, e aí você coloca o menos 25. Quem está elevado a menos 25 não é o 10, é o 1. Certo? Mas uma forma de representar esse número elevado a menos 25 é o 10. Fica mais fácil, inclusive, para trabalhar. Ok? Já vão acostumando, né? Então, ó, quanto que dá 1 dividido por 8? 0,125. Então, nós temos aqui, ó, o PO4, 3 menos, elevado ao quadrado, é igual a 0,125 vezes... Agora eu tenho uma divisão de bases iguais. Então, eu vou permanecer a base e vou subtrair os expoentes. Certo? Então, aí nós vamos ter o PO4, 3 menos, elevado ao quadrado, é igual a 0,125 vezes 10. Aqui, menos com menos dá mais, então, menos 16. Ele fala que a raiz de 0,125 é 0,354. Ok. Porque aqui, agora, nós vamos fazer assim, ó. PO4, 3 menos, é igual a raiz quadrada de 0,125 vezes 10 a menos 16. Ok? 0,354, né? É, 0,354. Então, aqui nós temos que a concentração de íons fosfato é igual a raiz quadrada de 0,125, 0,354 vezes 10 a menos... Como a raiz é quadrada, divide 16 por 2, dá 8. Menos 8. Certo? Mol por litro. Se eu andar a vírgula para a direita, para fazer com que ele fique na notação científica, isso aqui vai dar 3,54 vezes 10. Quando eu ando para a direita, eu diminuo uma casa aqui. Então, menos 9 mol por litro. 3,54 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Resposta correta, letra D de dado. Olha lá. Mais uma vez. Deixa eu colocar a resolução toda aqui para vocês. Olha lá. Então, quando ele der a concentração, pessoal, esse cara aqui, por exemplo, ó, se ele deu a concentração, não precisa multiplicar por 3. É como se ele já estivesse multiplicado. Você só vai multiplicar por 3 e por 2 caso ele dê a solubilidade desse cara aqui, ó. Se ele falar, eu achei aqui, ó, 1 mol por litro desse cara, aqui de cálcio vai ser 3 mol por litro, de fosfato 2 mol por litro.
Por quê? Porque quem dissolveu foi esse cara aqui. Lá, nesse caso aqui, ele falou, essa concentração aqui, ó, foi a que eu achei no rim. Então, é como se ele já está para esse coeficiente 3. Então, a gente não precisa multiplicar por 3 ali. Ok? Tudo bem? Esses 3 estilos de exercício, gente, são os campeões em cobrança nos vestibulares. Tem como complicar isso aqui? Muito. Muito, vocês não têm noção. Isso aqui tem hora que você olha e fala assim, Jesus, o que eu vou fazer? Tá? Mas são exercícios básicos. Tá? FUVEST, Unicamp e Unesp, eles cobram nesse naipe. Ah, mas eu quero, por exemplo, FAMEMA. Quem faz a FAMEMA é a prova da Unesp. A Unesp. A VUNESP, né? Então, o estilo da Unesp é aquilo que vai ser cobrado. Tá? Inclusive, as provas são extremamente parecidas. Tudo bem? Ok. Agora eu vou para um outro exercício aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Apagar esses caras aqui. Agora, esse aqui é um estilo um pouquinho diferente dos 3 mais cobrados, tá? Ele fala assim, ó. Em uma solução saturada com água e fluoreto de bário, BaF2, a concentração de íons bário é da ordem de 10 a menos 5. Só que essa solução é uma solução saturada. Então, presta bastante atenção. Se a solução é saturada, significa que eu tenho o bário. O íon fluoreto, ele está estequiometricamente, tá? Ele está saturando, perdão, estequiometricamente a solução. Então, por exemplo, se aqui eu tenho 10 a menos 5, e eu tiver um 3 aqui na frente do F menos, por exemplo, aqui vai ser 3 vezes 10 a menos 5. Eu vou manter a estequiometria. Ok? O que eu achei do bário já é para o coeficiente dele. Só que se a solução é saturada, agora eu não vou nem para a solubilidade e nem vou calcular a concentração igual ele fez do fosfato. Eu vou achar a concentração do fluoreto. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. A gente tem 5 minutinhos. Ó, fica vendo. BaF2, sólido, vai originar o Ba2 aquoso mais 2F menos aquoso. Ele falou que esse cara aqui, ó, é da ordem de 10 a menos 5 mol por litro. E ele falou que essa solução, cadê? Ela é saturada. Então, para saturar isso aqui, a estequiometria dos íons deve acontecer, vamos colocar assim, tá? Então, por exemplo, esse 10 a menos 5 que ele achou, já é para esse 1 que está aqui na frente do bário aqui, ó. Quando não tem nada é 1. Então, a quantidade de íons fluoreto é o dobro da quantidade de íons bário. Então, o número que vem aqui é o dobro do que está aqui. 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Isso aqui satura a solução. Certo? Aí, o que nós vamos fazer? KPS é igual ao Ba2+, vezes o SO4, 2-. Então, KPS vai ser 10 a menos 5 vezes, desculpa aqui, não é nada de SO4, é F menos, eu estou com sulfato de bário na cabeça, e aqui é o quadrado. Então, 2 vezes 10 a menos 5
Ok. Então, meu KPS vai ser 10 a menos 5 vezes 2 vezes 10 a menos 5 ao quadrado dá quanto? 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 5 ao quadrado, 10 a menos 10. Ok? Então, KPS vai ser 4 vezes multiplicação de bases iguais, permanece a base, soma os expoentes. Menos 15. 4 vezes 10 a menos 15 é o valor do KPS. 4 vezes 10 a menos 15. Está aqui, ó. Letra B de bola. Tá? Então, agora ele... A outra, gente, o outro exercício é assim, ó. Eu não tinha a concentração do fosfato. Então, ele falou assim, eu tenho cálcio, eu sei o cálcio. Quanto que eu preciso jogar de fosfato para saturar e iniciar a precipitação? Foi o que nós encontramos. Aqui ele deu a do cálcio e já falou, a solução está saturada. Então, a do fluoreto é estequiometricamente ligada ao bário. Então, se a concentração do fluoreto é o dobro da de bário, é só a gente colocar o dobro da concentração dos íons bário que ele passou. Tá? Então, aqui ele já está no ponto de precipitação. Certo? Essas concentrações de íons, pessoal, é assim, ó, é a concentração que eu tenho que satura aquela parte líquida sobrenadante, que, para que uma partícula dissolva, outra tem que precipitar. Ou seja, é o ponto imediatamente anterior à precipitação. Se eu jogar um íon a mais aqui na solução sobrenadante, uma partícula vai precipitar. Então, isso acontece aqui, nesse exercício. No do fosfato, ele fala, ó, eu tenho cálcio. Para eu começar a precipitar, quanto que eu preciso jogar de fosfato? Ele não sabia. Ele só tinha o valor do KPS. E foi aí que nós trabalhamos, tá? E encontramos o que ele pediu lá. Tudo bem, pessoal? Então, notem que esses exercícios, eles não são difíceis, tá? E esses jeitinhos de fazer aqui são os mesmos, tá? Eu peguei esses 4 casos aí, eu vou chamar os 3 primeiros, são os 3 principais, né? O quarto só que ele é um pouquinho mais elaborado, mas ele é tão simples quanto os outros. Nós temos aqui menos de 1 minuto para acabar a nossa aula. Segunda-feira é feriado, então eu vou já, de antemão, desejo a vocês um bom final de semana, um bom feriado. Aproveitem para dar uma descansada, certo? Tenham um ótimo final de semana. Quem comemora o Halloween amanhã, bom Halloween. Obrigado, Marjorie. E a gente se fala semana que vem no mesmo dia e mesmo horário, tá bom? Certo, gente? Bom final de semana para todos.